Gente, olha aí, dia 4 de fevereiro. Estamos começando o ano finalmente, assim, para o Rerê, né? Porque janeiro normalmente é um mês de estaleiro, é um mês de contração, de sintropia. A gente, aliás, o janeiro foi extremamente movimentado, assim, impressionante, até mais do que ano passado. Ano passado a gente ficou muito focado em fazer um metamapeamento do Rerê, não sei se você sabe disso, mas a gente fez uma pesquisa com 22 pessoas. A gente não compilou essa pesquisa até hoje. E isso é uma das coisas que eu vou falar com o Thiago amanhã. Thiago, vamos compilar essa pesquisa logo? Assim, é um ano depois, mas a gente compila, que ela já serve de base para a gente olhar como é que, né, as pessoas que já chegaram, ou que não estão presentes, ou que estão presentes, ou, enfim, vai ser bacana a gente fazer. Em suma, mas foi realmente muito, muito, muito intenso, assim, o volume de coisas, né, que a gente fez na dinâmica de contração em janeiro. E agora a gente já está com o ano todo setado, assim, com fome total, com sangue nos olhos, no bom sentido, para a gente fazer acontecer 2025, né? A gente já está aí com um novo marco cocriativo e, sem sombra de dúvida, a ecoindústria modular faz parte da cocriação desse novo marco cocriativo, né? E é um prazer imenso, tá? Retomar esse trabalho com o meu querido Christian Arpino, tá? A gente vai hoje aqui fazer, obviamente, o que a gente sempre faz, que é um check-in para sentir como é que está chegando, como é que está a energia, como é que foram suas férias, Christian, como é que está o dia de hoje, com a sua moto e a chuva, tá? E depois nós vamos partir para fazer uma memória, para entender o que, que a gente, aonde, o que, que a gente de fato já trabalhou, etc. O que, que ficou em aberto, que a gente esqueceu de aprofundar, etc. E, por fim, nós vamos olhar como é que vai ser essa dinâmica, né? Agora, tem uma data, galera, agora tem uma data para a gente finalizar isso. Estourando a primeira semana de abril, tá? Desse ano. Por quê? Porque agora, em fevereiro para março, vai começar uma segunda leva, né, de mapeamentos básicos White Hat. E ainda é este que vos fala que vai fazer a facilitação cultural. Então, você imagina pegar todos os projetos que já estão fazendo mapeamento básico e crítico e você agregar mais seis. Então, não dá. É humanamente impossível. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que finalizar. Né? Então, a gente vai fazer uma coisa que atenta até, entre aspas, contra a própria dinâmica do rei no tempo do tempo das pessoas. Né? Mas eu acho que é pro bem maior, vamos botar assim. Né? Para a gente poder também já começar a ter a experiência das piscinas dos projetos. Né? Em suma, estou chegando bem, calor fenomenal aqui no Rio, coisa de louco. Eu não sei se eu já falei isso, às vezes eu falo, mas eu sou um pinguim, né, na forma de um ser humano. Ou seja, eu tenho uma usina nuclear dentro de mim que produz calor o tempo inteiro. Então, para mim, o calor eu fico completamente que nem barata tonta, gasto uma energia, mas ainda assim estou cheio de energia aqui, tá? E tá bacana demais. Então, estou chegando bem, estou chegando com saúde, feliz de estar aqui com o Christian e passo para você, querido. Fica à vontade aí. Perfeito. Obrigado, Vini. Tive uma excelente férias, fazia anos, assim, eu acho que 8, 9 anos que eu não tirava férias de verdade, assim. Então foi muito bom ter passado 12 dias no Nordeste, alguns dias trabalhando na coisas básicas da casa da minha irmã que se mudou para lá, e outros dias na praia, realmente. Então foi assim revitalizador. Coloquei energia assim para dentro, assim, trabalhei minha própria energia de uma maneira fenomenal, assim. Então estou super preparado para esse ano. Hoje especificamente eu chego assim de um sopro de adrenalina que eu tive, de pegar uma chuva torrencial de moto, e a novidade também é que estão fazendo muitas reformas no meu caminho para a universidade. Então, até então, uma avenida que eles estavam fazendo uma reforma e ela era mão única e estava sendo duas mãos, e eu fazia desde que eu voltei a estudar, era o meu trajeto diário. Eu estava mais de um mês e meio sem andar de moto nesse trajeto, e hoje já era uma mão só e eu entrei na contramão, na tempestade, daí tive que sair, foi bem, bem tenso ali. Então eu demorei um pouco mais do que normal porque eu fui descobrindo um caminho novo para chegar para casa, que vai ser o meu novo normal daqui para frente. Passei os últimos dias assim estudando bastante uma prova que eu fiz hoje, e no mais, de agora até o dia 11, eu vou estar bastante focado em
na pesquisa da ecoindústria modular, no site do SolarPunk e também em modelagem em Blender, né? E aqui nas atividades do mapeamento, as atividades do Rerê também, então vai ser um foco intenso nesses assuntos, além de relaxar um pouquinho mais, porque dia 10 voltam as aulas, né? Então é basicamente isso. E tô super aí animado, feliz, honrado de estar presente contigo de novo, estar retomando os trabalhos aqui, Vini. E sempre um prazer estar aqui te escutando, pensando contigo e co-criando essa dinâmica. Então, vamos embora. Maravilha. Então, querido, vamos fazer o seguinte. Você já virou um AIS do Miro, então pode compartilhar a telinha, tá? Vamos nessa. Vamos fazer aquela visão de funil, né? Primeiro a visão de longe, assim, para a gente ver qual é o bicho que a gente criou aí. É isso aí, esse bicho, né? Comentários a fazer, assim, né? Que eu só vou fazer alguns comentários, depois eu vou passar para você fazer a memória, tá bom? Tá. Os comentários que eu tenho para fazer é o seguinte. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas sempre bom falar de novo. Diferentemente dos outros muitos projetos que vêm passando pela dinâmica de vácuo crítico e básico, o que difere a ecoindústria modular para os demais é que ela é um projeto open hardware, open source, raiz. É assim, raiz que eu digo, não é Nutella, né? Raiz no sentido raiz mesmo. Isso me dá um prazer imenso, porque eu vejo muitos projetos assim fora do Brasil, né? E a maioria dos projetos que são assim, que tem essa característica, ou eles são quase que uma pesquisa de campo para uma extensão de uma universidade, né? Ou são ou são coisas muito específicas, tipo assim, uma coisa muito específica mesmo, tipo assim, um projeto específico para construir para prototipar e imprimir em 3D um ventilador, né? À base de energia solar, vamos botar assim. Então você não vê um projeto como esse, né? Que tem um olhar, tem um olhar, um olhar de longo prazo, transborda experiência, né? Transborda experiência, transborda conhecimento, porque existe experiência, né? E experiência que o Christian vem tendo, né? Sobre de uma forma, de uma forma mais efetiva ele próprio vem tendo, né? Nesses últimos anos, né? Com relação à proposta da ecoindústria modular. E, e aquela coisa, né? E é uma característica também é do open source, também é do código aberto, né? Que é a geração de confiança, né? Essa confiança na nossa espécie, né? De confiança na nossa capacidade de nos humanizar, né? Ou seja, é algo que sempre foi uma característica desde os primórdios da dinâmica de código aberto, né? De open source, né? E eu vejo que isso também existe, né? Nesse projeto, né? Na ecoindústria modular. Então, isso para mim é uma fonte, né? Permanente de alimentação, né? E me dá muito prazer, e vem me dando muito prazer fazer esse mapeamento com o Christian. Não só porque ele consegue falar quase todas as vogais e as letras desse vocabulário que faz parte da minha vida há mais de 40 anos, né? Mas também que dá para a gente fazer alguns movimentos de síntese que eu acho incríveis de fazer, né? Que para ele eu tenho certeza que tem sido umas eurekazinhas, uns insights incríveis, né? Então, para mim, é essa observação que eu faço. E daqui para frente, a gente vai ter uma dinâmica muito mais prática e pragmática, né? Porque a gente já está no restante da caminhada, nos 50% da caminhada, para a gente poder chegar na última fase, que é a extrapola, que é a expansão, né, abundante, onde a gente faz a ignição e a cocriação, enfim, da piscina comum de recursos compartilháveis do projeto. Então, essa observação que eu tenho para fazer, de uma forma geral,
né, para abrir os trabalhos agora, retomando, né, o mapeamento básico White Hat e retomando esses trabalhos para 2025. Tá? Nesse sentido, antes de passar para você, Cristian, para você fazer sua memória, abrir um espaço aí para o nosso querido Tiago, o famoso Agô da Serena, tá? Para ele fazer o check-in dele. Seja bem-vindo aí, querido. A sua voz está muito. Está irreconhecível a sua voz. Está baixa e está irreconhecível. Alô? Agora sim. Manda ver. Ah, boa. Da hora. Ah, não, tava só dizendo que é da hora, né? Participar aqui desse espaço com vocês. Faz tempo que eu não venho trocar ideia, né? Sobre a indústria ecomodular. Quero saber mais como é que andam as coisas. Eu vim só em um encontro há bastante tempo, então queria atualizar, né? Aproveitar aí o começo do ano para entender melhor sobre os projetos que o RE vem desenvolvendo e saber melhor, né? Como interagir, meter a mão na massa. Da vez que eu vim, eu percebi, né? Tem abertura para muitos espaços, muitas áreas do conhecimento, muitos projetos, né? Algo bem complexo. Então, queria entender um pouco melhor. Era mais isso mesmo. Valeu, galera, pelo espaço. Então, Cristian, matou no peito, passou a bola para você, faz sua memória aí, fica à vontade. Essa memória é para a gente abrir os trabalhos. Pega um pouco do que a gente explorou, né? Já olhando para o que a gente vai explorar, mas também dando uma acolhida aí com relação ao Thiago. Fica à vontade, cara. Obrigado. Bom, prazer enorme te ter de novo aqui, Thiago. Espero que dentro do possível e dentro do tempo aí que a gente vive, tu consiga estar mais presente nos próximos encontros. Acho que para esses últimos encontros da Ecolução Modular, também fechamento do mapeamento crítico, vai ser muito, muito importante ter tua presença, assim, porque a gente tem muitas interfaces comuns, assim, no que tu vem buscando, construindo, trabalhando no Re-Rei, nos teus projetos também, com o que a gente estava fazendo aqui, assim. Inclusive, gamificação, jogos, é uma coisa bem, bem interessante. Já focando aqui no mapeamento, né, a gente criou esse Megazord aqui, várias conexões, só passando rapidamente, né? Isso aqui também eu dei um tapa em paralelo, escrevi sobre um pouco mais, organizei algumas coisas um outro dia. Então a gente veio da originação básica, contando um pouco a história, falamos da proposta de valor, onde falamos dos princípios, tipos de autoralidade, a gente ainda não trabalhou nisso, Vini, então ficou em aberto. Aí a gente tem a universalidade, né, os graus de universalidade da eclipse modular, qual os contextos fundamentais, espectro de apropriação, grau de tradutibilidade, foram processos bem satisfatórios de estar criando. O que são os artefatos e os artefatos da eclipse modular, aí do lado direito aqui do mapeamento, as tecnologias livres co-criadas até o presente momento, né? Então, recursos criados, usados na cocriação e disponíveis para colocar em práticas. Né? Também falando dos recursos empáticos, condicionados e recursos abundantes do Christian, ele é recurso modular. E aí a gente abriu um pouco mais para mais alguns conceitos que a gente não chegou a se aprofundar, mas a gente entendeu como que a recurso modular pode trabalhar dentro desses paradigmas aqui organizacionais, orgânico-organizacionais, né? Mais orgânicos ou mais organizacionais. O Vini destacou ali o O2 em rede, que é um fork que o Rê fez do O2. Então, esses modos de atuação foi interessante. Até a gente pegou já esse diagrama aqui da gema, da clara, da membrana e órbita, para começar a brincar um pouco também com esses conceitos. O último trabalho que a gente fez foi sobre formas de engajamento, né? No sentido transacional, relacional e fronteiras, né? Acredito que a gente possa talvez retomar daqui realmente, e depois partir dos primitivos culturais, tecnológicos e, por fim, falar das interfaces Web 2, Web 3 e as referências de pesquisa. Né? Então, acho que hoje a gente vai estar olhando mais para formas de engajamento, Vini, é isso? Sim, isso vai ser o nosso.
esse seria o nosso ponto de partida, mas eu não quero deixar muito lá para trás aquilo que nós não exploramos lá, os tipos de autoralidade, né? Uhum. Então, eu sugiro a gente começar por ali, né? Para não deixar isso totalmente em aberto o tempo todo, tá? Vamos começar por aí, tá? Então, antes de começar, né, perguntar aí para o. Vou voltar para você, Christian, para você explicar por alto assim o que é a ecoindústria modular para o Thiago, para ele entender que projeto é esse, afinal de contas, né? A quem ele se destina, por que ele existe, etc. Antes da gente começar a fazer a exploração, fica à vontade aí, só para ele se situar Claro, um pouquinho melhor. perfeito. Bom, acho que a gente pode explicar um pouco o que, que é falando do problema, problema raiz que fez surgir essa iniciativa, né? Basicamente, não é novidade, todo mundo está letrado no assunto sobre crise planetária, né, que vai muito além das mudanças climáticas, né, quando a gente fala até dos limites planetários, crises ecossistêmicas, crises de ciclos de nutrientes, biogeoquímicos, aí a gente pode entrar em instâncias de crise social, desigualdade, crise na educação e assim por diante. E a gente tem muitos grupos que se auto-organizam, comunidades, e buscam criar diferentes realidades, né? E quando a gente pensa nesses futuros possíveis, quais são os futuros possíveis que a gente pode estar co-criando? Muitos grupos criam isso e vide iniciativas de permacultura ou ecovilas ou outras coisas, mas a maioria desses grupos bate na barreira tecnológica, que tem uma dependência muito forte ainda do status quo industrial para ter soluções tecnológicas, né? Então, por exemplo, a gente vê quando as comunidades ou grupos falam de ter energia renovável, ou mesmo pessoas, empresas, é muito centrado na energia solar, que vem de grandes monopólios, né, e tudo mais. Então, muitos grupos têm a mesma vontade de co-criar uma iniciativa, mas batem na barreira tecnológica porque muitos não são letrados na engenharia ou tecnologia, algo do tipo, né? Então, a Equinus Modular, ela nasceu para criar assim, uma diversidade de soluções para esses grupos, né? E para fazer com que eles consigam, de uma maneira orgânica, fluida, fazer uma transição da barreira tecnológica que eles encontram para realmente ter mais autonomia tecnológica e criar soluções, né? Então, a ecoindústria modular, ela é basicamente um protocolo, posso dizer até um protocolo cultural ali, do saber fazer, e criar soluções modulares, escaláveis, para diversos ramos da indústria, né? Porque a gente acredita que o problema em si, quando a gente fala de crise planetária, não é o fato de existir indústria, mas como a indústria é degenerativa, exploratória, basicamente. Então, se a indústria for regenerativa, ou seja, mais que sustentável, né? Causar impacto positivo real nos ecossistemas, na cultura, nas pessoas, pode ser algo positivo. Então a gente pode voltar às raízes de que toda cultura na humanidade ela tem métodos de manufatura, né? Artesanais, ou seja, formas de construir casa, oca, ou, né, vilarejos, comunidades, cidades e roupas. Então esses métodos de manufatura a gente enxerga como indústria no conceito, né? Então fazer, fabricar, manufaturar indústria. Então, a economia modular busca transicionar os paradigmas de produção, sair de uma visão de crescimento infinito, exploratório, para uma visão circular da produção, onde a gente consiga conciliar conhecimentos ancestrais e contemporâneos e muito calcado na cultura de conhecimento livre e tecnologias livres. Então, a gente possa pegar todo o conhecimento que tem e produzir esse conhecimento em comunidade de como se faz energia, como se faz transporte ecológico, construções ecológicas, ou tudo quanto é solução que a gente vai precisar, fabricar roupa, equipamentos de dentista, médicos ou hospitalar, tudo quanto é coisa que a indústria faz hoje, isso possa ser transicionado para uma pequena escala, então a gente possa estar fabricando essas soluções de demanda local, localmente, ou para demandas regionais, regionalmente,
e assim por diante de uma forma escalável, ou seja, a gente possa investir, digamos, num módulo ecoindustrial de produção de energias renováveis, e esse módulo, a partir dele, é uma semente multiplicadora e ele tem um comportamento literalmente celular, porque ele tem a capacidade de reprodução, adaptabilidade, mutação, como uma célula tem, e a partir, digamos, desse módulo de energias renováveis, possa gerar uma soberania energética limpa de energia numa comunidade, e não só isso, isso começa a transbordar para fora, né? Aquele módulo que já criou uma soberania numa comunidade começa a servir também de instrumento para gerar energia para comunidades aos redores, para toda a biorregião e assim por diante. Então, ou está até se multiplicando e gerando um outro módulo que vai para outro lugar, se conectando em rede. Então, é visando essa hiperautonomia local, regional das comunidades, né? No que tange a inclusão produtiva, né? Que as pessoas possam se incluir na forma de produzir as coisas que estão livres do paradigma da exploração e da destruição, né? E sim dentro do paradigma da abundância, da harmonia com a natureza e no gerar mais vida, né? Basicamente isso. Foi um pouco longo, mas eu quis fazer várias conexões para facilitar entendimento. E aproveito, Vini, o espaço para até perguntar para o Ágota como foi essa exposição, se quer confirmar o entendimento, feedback ou algo do tipo. Fica à vontade, querido. Manda ver. Não sei se tu está mutado, Thiago. A gente não te escuta. Sempre aquela questão do fone de ouvido. Eu tirei agora. Nossa, galera, quantas coisas, assim, sinceramente, eu tô meio até perdido, porque é, é um protocolo cultural de é, construir é, uma nova indústria, né? Só que em pequena escala. Então, um protocolo cultural para gerar indústria em pequena escala me bugou realmente. Eu estou aqui processando. Fiquei muito interessado, brother, quando você estava falando sobre a parte de gamificação também, né? Acho que, não sei se a gente conseguiu trocar ideia da outra vez, assim, eu gosto bastante de pensar sobre jogos, como é, construir narrativas não lineares. Então, fiquei nesse é, moedor de alho na minha cabeça, com gamificação e esse protocolo aí. Bom, vamos continuando, assim, acho que em alguma hora eu consigo pegar melhor alguma coisa. E se puder também ir falando um pouco mais, né, sobre como é que, bom, as pessoas se integram, né, a ecoindústria modular, então se é por projeto, se já é algo que ela vai entrar numa demanda que já está rolando, ou se está em construção esse método de interação, sabe? Para expandir a ideia, eu digo, nem o trabalho em si, né? Como é que a expansão dessa ideia, desse protocolo está acontecendo? É, fico pensando isso para justamente dar vazão aqui para a parte de narrativas, né, que podem surgir a partir de um universo assim. Imagina, acho que você chegou a conhecer o Solarpunk, não sei se o Vini falou para você sobre isso, porque o que você está me falando é basicamente, para mim, a matriz do Solarpunk, né? Claro que o Solarpunk não existe hoje, é só um movimento de ficção especulativa, mas as bases, eu acho que seria um pouco isso, né? Para além da energia sustentável, é encontrar outras formas de produzir matéria de forma boa, porque a forma que a gente tem hoje é uma bosta, né? Tipo, essa indústria em grande escala, né? Então, você já fazer a antítese disso, achei muito louco, assim. Bom, meio essa salada, galera. Desculpa aí
textão meio desorganizado, mas vamos trocando ideia, acho que em algum momento surge alguma forma mais compreensível. Total, não, obrigado. Não tem o que se desculpar, Agatha. E certamente a ecoindústria modular é para ser, como eu posso dizer, eu estou trabalhando num divisor de águas, eu vou publicar artigo acadêmico sobre isso, não tenho a ambição de seguir vida acadêmica nem nada, mas entendi que é importante marcar o terreno acadêmico para que isso possa depois ser trabalhado no meio acadêmico também, na indústria, ou no primeiro, segundo e terceiro setor, né? Que vai ser como um white paper, como se fosse de uma criptomoeda, mas como é possível fazer uma indústria regenerativa em pequenos módulos, ou seja, em pequena escala, tu vai fazendo a regeneração. Totalmente focado, sim, em criar uma realidade solarpunk. Inclusive, a gente fundou um grupo que se chama Solarpunk Brasil na UFABC, que é para ser uma confederação universitária, né? Vários universitários do Brasil possam criar grupos Solarpunk dentro das suas universidades, que é para ser um hub de inovação em cada universidade, que pesquisa e desenvolve soluções de hardware aberto e livre, de software livre, e também formas de governança, organização social, design de sistemas regenerativos, e justamente para fazer a interface do meio acadêmico com a realidade que a gente precisa construir e facilitar com que a gente atue em rede. Né? Então, o SolarPunk Brasil, até estou te mandando aqui, Agatha, a gente fez o croquis do site do SolarPunk Brasil, que já vai ter renders 3D com soluções 3D que a gente pretende gamificar. Então as pessoas possam conhecer antes de ter um aerogerador na sua comunidade, digamos, né, open source, ela possa ver um modelo 3D animado dele interagindo com uma comunidade, com uma casa. Então a gente pretende trazer uma experiência gamificada para as pessoas no digital antes delas terem no físico também. Ou que elas já tenham no físico uma experiência com biodigestor, algo do tipo, e elas possam ver no digital como que funcionaria esse biodigestor em rede com outras soluções, né, com microhidrelétrica, microaerogerador, gerador de hidrogênio e assim por diante. Então, super em sinergia assim, com o que tu falou, e sim, é para ser um protocolo industrial regenerativo, né? As pessoas possam olhar, opa, é possível fazer industrialização regenerativa, posso copiar isso aqui e fazer, ou posso modificar um pouco o protocolo da ecoindústria modular, criar um novo, que possam surgir vários protocolos de indústria regenerativa daqui para frente, né? Acho que é isso. Louco, muito louco. Eu ia te perguntar, mano, que área do conhecimento você vai produzir artigo? Você estuda o que mesmo? Eu acho que eu nem lembro. Então, Agatha, assim, eu não parto dos princípios da disciplinaridade, né? Então, para te Ah, saber boto fé, só, tá vendo? Complexo. eu faço teatro, eu fiz Ah, filosofia e entendi. atualmente eu estudo engenharia aeroespacial. Então é um saber diverso. Mas especificamente a produção acadêmica que eu vou estar fazendo é na parte de ecoeficiência ou manufatura de impacto positivo. Sim, eu não sei nem enquadrar muito bem ainda, Agatha. À medida que eu estudo no meio acadêmico para publicar, eu vou descobrindo novas possibilidades, mas o meu maior desafio é que, como eu disse, não sou um cara acadêmico, nem tenho a pretensão de seguir, mas o maior problema para mim, o desafio, é que o que eu estou produzindo de conhecimento é algo novo. Não existe no meio acadêmico nenhuma produção similar. Então, existem só coisas paralelas que eu tenho que estudar, traçar paralelos, e no meio acadêmico a gente cita um monte de coisa para poder falar uma coisa nova, né? Então é uma dificuldade porque não existe essa área de indústria regenerativa ainda e eu estou meio que tentando produzir um trabalho numa área que ainda não existe. E aí você pensa necessariamente sobre abordar o desenvolvimento a partir da produção de energia solar, ou não necessariamente só ligada a essa matriz de produção energética? Não só ligado, na verdade, assim, eu, para te saber,
Em 2016 eu comecei a desenvolver uma turbina eólica. Em 2017 eu ganhei um prêmio internacional da Red Bull porque eu desenvolvi um modelo de um microaerogerador que dá autonomia energética para uma casa de até 5 pessoas. Então, esse é o primeiro microaerogerador open source do mundo. E esse ano, esse primeiro semestre do ano também, até atualizando o Vini, porque agora há pouco a gente estava conversando e eu não atualizei. Mas a gente está fazendo parceria com um professor que tem painéis solares, inversor de frequência, um banco de baterias. E a gente vai integrar, vai fazer uma instalação na UFBC, Federal da ABC Paulista, desse microaerogerador que eu desenvolvi open source, junto com painéis solares e junto com um biodigestor open source de um colega, o Antônio. Então a gente vai fazer dentro de uma casa, a gente vai estar produzindo energia solar, eólica e biogás para começar uma instalação híbrida. E o próximo projeto que a gente vai estar fazendo, e também de fazer campanhas de crowdfunding para levantar recursos para desenvolver raio do aberto livre nesse primeiro semestre, vai ser de uma micro hidrelétrica, que a gente já tem uma iniciativa em Minas Gerais, uma startup que faz micro hidrelétrica, mas tudo proprietário, e a gente vai estar desenvolvendo uma micro hidrelétrica open source também, que é para produzir energia com fluxos da água contínuo, mas sem desnível, ou seja, não tem barragem de nutriente, é só como se fosse uma pedra num rio. Os peixes, a árvore, galho, tudo flui por ela, mas ela está produzindo uma energia constante. Então a ideia é que a gente traga diversidade, a gente consiga mostrar para as pessoas, olha, tu pode produzir biogás, energia com vento, energia com a água, energia com hidrogênio, energia com solar, energia térmica solar, e a gente traga essa diversidade à tona, né? Que a gente saia da ideia de energia renovável é solar, né? Que é o hegemônico compreendido em todos os lugares. Total, total. E a gente desconsidera que a matriz até mais limpa é a que a gente já usa basicamente no Brasil, né? De hidrelétricas. Falou de construção de mini hidrelétricas. Ô, louco, velho. Eu não entendo nada disso, eu sou do teatro, tá ligado? Eu não entendo absolutamente de mini hidrelétricas, geração de energia dessa forma como você tem elaborado, né? Então, pô, muito louco, brother. Eu pensei na energia solar por conta que você tinha falado da articulação com o movimento solar punk, né? Que tem a energia solar basicamente como uma das é, um dos principais conceitos que como é que é o nome? A, a estética, né? Acho que é uma estética, mas a estética solar punk está bastante baseada nisso daí, porque por isso que eu perguntei, né? Da energia solar. Isso foi uma coisa até, Agatha, que recentemente, eu diria até de uns 4, 5 anos para cá, o movimento solar punk mundial, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, ele saiu do âmbito só de energia solar e ele veio muito para o âmbito da energia eólica, sobretudo se tu for ver os renders e animações mais famosas do mundo solar punk, já tem pipas eólicas, né? Então são aerogeradores que flutuam lá em cima e outras coisas. E eles têm algumas, Sim, falam também de microhidrelétricas, mas é uma coisa muito mal conhecida, assim, difundida. Então a gente quer, com a Ecodisco Modular, criar tipo uma wikiversidade, tipo uma wiki regenerativa, da onde hora. as pessoas possam ter aula de como é que se faz, videoaula, vai ter zine, como é que se faz uma microhidrelétrica, um microaerogerador, então realmente para popularizar, para pessoas de tudo quanto é área compreender esse mundo, né, e não ficar só na tecnicidade, né. Boto fé, boto fé. Pô, muito louco. Bom, era meio isso, assim, bora trocando ideia. Quero sacar melhor, assim, ainda tô patinando, mas acho que aos poucos vamos se entendendo. Certamente. Obrigado pela troca. Muito bom, adorei. Achei incrível. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente já pode começar abrindo, fazendo um embrancheamento do tipo de autoridade, botando cultural, científica, cultural, científica, tecnológica. Ah,
Cultural, científica, tecnológica. Deixa eu ver a outra. Deixa eu me lembrar aqui da outra. Cultural, científica, tecnológica, não é isso? Ah, é essa mesmo, porque o cultural vai abranger literário, vai abranger um monte de coisa. Tá bom. Ah, cultural, científico, tecnológico. É isso mesmo, são essas três. Tentando me lembrar aqui. Nesse sentido, vamos, antes da gente explorar cada uma dessas três dimensões aí, né? Vamos dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de autoralidade, a princípio parece que está falando exclusivamente, né, de uma coisa pessoal, uma coisa, digamos, individual, né, de cada um. Mas quando a gente fala de autoralidade na perspectiva do Commons, a gente leva em consideração também diferentes tipos de coletivos, tá? Que pode ser de comunidades, né? Comunidades reais existentes, comunidades como uma vila, uma aldeia, né? A clusters, a, passando por coletivos mesmos que não têm um enraizamento comunitário, vou botar assim, né? Que podem estar, digamos assim, se reunindo, né, estão juntos para poder fazer algum tipo de exploração específica, né? Isso pode ser tanto presencial quanto virtual, certo? E quando a gente fala também de tipo de autoralidade, a gente, inegavelmente, a gente está falando de produção de conhecimento. Sendo que quando a gente fala de produção de conhecimento, na perspectiva do Commons, tá? A gente está falando ligado aos diferentes tipos de Commons. Então, você está falando de Commons natural, por exemplo. Estamos falando dos Commons naturais do planeta, né? Tipo assim, qual é o tipo de conhecimentos que a gente pode gerar dos Commons naturais do planeta? Ou seja, o Commons do ar, o Commons da água, dos mares, o Commons das florestas, dos biomas, né? Que conhecimentos são esses que são gerados? E se a gente está falando desse tipo de commons, por exemplo, né, qual é a relação, o tipo de conhecimento que sai desses commons, né, que são extraídos, não extraídos, mas são descobertos, né, acho que a palavra mais certa é essa, são descobertos com relação a esse commons, isso quer dizer, entendendo que conhecimento é um conceito humano, né, nós criamos esse conceito de conhecimento, entendendo que o frame de conhecimento tem a ver com a, as línguas e linguagens que nós criamos, né, que criam conceitos e formas da gente, através da linguagem, né, descrever o que a gente considera realidade. Né? Então, então, nesse sentido, as próprias línguas e os próprios dialetos são um commons. É um commons, faz parte ali do commons cultural. Tá? Ele não é um commons natural, é um commons cultural. Então, existe uma conversa entre o commons cultural da nossa espécie com os commons naturais do planeta. Essa conversa entre o commons cultural da nossa espécie com o commons natural do planeta, ela, durante boa parte da nossa existência enquanto espécie, ela ela não foi exploratória, ela não foi extrativista, ela não foi digamos assim, ela não foi uma relação de soma zero. Ela sempre foi uma relação de ganha-ganha, vamos botar dessa forma. Basta você pegar os povos originários, você pegar os povos aborígenes, os povos indígenas, né? E a relação do commons cultural deles com o commons natural, né?
Então, essa é a primeira observação a falar. E a autoralidade para eles não é fixa, é transitória. Tá? O que eu quero dizer com isso? O que é uma autoralidade transitória? Né? Eu estou dando um background aqui para a gente poder explorar. Tá? O que é uma autoralidade transitória? Uma autoralidade transitória é de que ela não é feita em primeira pessoa, ela é feita em terceira pessoa. Então, é aquela aldeia, né, em contato com aquele cômodo, aquela aldeia com seu cômodo cultural em contato com aquele cômodo natural, que vai descobrindo a si mesma misturada no próprio, né, vai se misturando com o cômodo natural daquela floresta, daquele bioma, etc. E os conhecimentos e as técnicas, os conhecimentos que dali emergem, tá? Eles não ficam fixos e presos, tá? Digamos assim, ao governo, como a gente faz, né? Nos Estados-nações, né? A gente atribui a um governo conquistas, não é isso? Você atribui a um mandato, a um político isso. Quer dizer, não existe esse tipo de autoralidade nessa conversa entre cômodos cultural e cômodos natural, né? Dos povos originários. Dessa forma fica mais simples de entender. Então, ele é transitivista, ele não é fixo. Ou seja, ele vai passando geracionalmente de pai para filho. Né? Ele vai passando e ele vai sempre. Ele nunca é wikipedizado, ele nunca é bibliotecizado. Até porque muitas dessas culturas, né, aborígenes indígenas e africanas, elas são orais, não são escritas. Então ele vai sempre se modificando ao longo do tempo. Então, o conhecimento ele é orgânico, ele é vivo, né? Ele é uma, ele não é uma coisa instrumental, estruturada, né? Para ser lida, para ser documentada, né? Então, ele é muito. Então, a autoralidade para esses povos, né? Para esse tipo de dinâmica, ela é necessariamente universal. Ela é necessariamente apropriável. Ela é necessariamente transmissível, né? Então, acho que esse é o primeiro momento aqui para a gente abrir os trabalhos dessa exploração. Então, eu vou parar por aqui para ouvir o seu feedback, porque eu sei que você deve ter as suas próprias impressões com relação a isso, Christian. E se o Água se sentir tentado, ele pode também entrar na festa também. Então, fica à vontade aí, querido. Perfeito. Acho que não sei nem como comentar sobre isso, Vini, porque assim, a forma como povos originários, pré-colombianos, aborígenes produzem, compartilham conhecimento, ela é muito diferente ao hegemônico tradicional recente, né? Até porque questões de direitos autorais e patentes são coisas recentes também no Ocidente e Oriente. Então, eu acho, o que eu posso dizer é que mesmo a cultura científica raiz, ou ela se aproxima muito do que seria o open source, o conhecimento livre e aberto, né? Então, e o conhecimento livre e aberto, o conhecimento assim produzido para uso fruto comum, ele se aproxima muito da como é feito, produzido e compartilhado conhecimento também em povos indígenas, originários e assim por diante. Então, mesmo em culturas pré-colombianas, até onde vai minha compreensão e convivência com tribos indígenas, eles remetem algumas etapas a alguns mestres, né? Então, tipo, isso foi ensinado por tal mestre e a gente carrega, ou a contribuição tal, ou tipo, esse é um conhecimento difuso, é um conhecimento que a nossa cultura carrega oralmente, mas não existe um autor em relação a isso, assim, é um saber comum, uma sabedoria, né, compartilhada. Então, não sei muito mais sobre como comentar, assim, Vini, porque a produção também da ecoindústria modular, ela inevitavelmente parte, por mais que eu
que eu goste e tenha interesse e vontade de aprender com povos originários, tribos indígenas, não é desse lugar que eu originalmente falo, né? E eu aprendo com eles e tudo, e troco, mas a produção do conhecimento da economia modular, por exemplo, foi muito calcada nos princípios de conhecimento livre, assim. Então, vendo também de Creative Commons, hardware aberto e livre, mas tem muito uma questão do que a gente remete hoje no mundo contemporâneo a uma autoralidade individual, mas que vem de vontade de compartilhar com todos, né? Então, por isso que os conhecimentos, o que eu produzo de conteúdo, etc., eu licencio em Creative Commons ou licenças de hardware aberto livre, software livre, mas acho importante na realidade que a gente vive a definição autoral, assim. Então, não saberia como fazer diferente, assim. Então, antes de a gente seguir, antes de seguir, que eu digo, passar, perguntar se o Thiago ele quer chegar junto, perguntar alguma coisa, né, fazer alguma apreciação, tirar alguma dúvida, coloca aí que eu esqueci o artístico, tá? Tipo de autoridade cultural, científica, tecnológica e artística. Ah, perfeito. Então, Thiago, fica à vontade, cara. Se você sentir chamado aí né, para comentar. Ó, saquei, Vini. Então, é, pô, eu tenho explorado mais, né, as plataformas de código aberto e entendido melhor o que a internet, na real, tem promovido como essa tecnologia, assim, né? E eu percebo, cara, que grande parte das pessoas e das culturas online mesmo consideram que todo o conhecimento só tem como ser produzido coletivamente e colaborativamente. A gente sozinho não inventa nada, a gente não descobre nada, né? Tudo é relacional. E aí, claro, vem aí as empresas, né? Tipo, querem centralizar esse conhecimento para um pouco até dominar, né, mercados e, por consequência, pessoas. Então, muito louco, assim, saber que aqui também tá com essa ideia, né, de fazer como a gente estava até falando esses dias do DeepSeek, né, Vini, no encontro do Rerê, que é isso, né, é hackear os hackers, né, os caras que meteram o louco primeiro, ir lá e retomar um conhecimento que é coletivo, que é tradicional, que é ancestral e que a gente nem se toca, que as comunidades indígenas no Brasil já tinham tecnologias e às vezes as mesmas que a gente utiliza hoje, achando que é tecnologia de ponta, né? Então, toda a nossa produção alimentar consorciada, por exemplo, já é algo milenarmente feita e que agora a permacultura, a agroecologia, outras, né, a biologia, outros campos vêm atestando como sendo algo revolucionário, algo que vai mudar como as pessoas se alimentam, como as pessoas produzem, mas desconsidera, né, esse fato de que não criaram isso. E aí eu fico com essa sempre que, né, vem o assunto da tecnologia de código aberto, né, do que é que está sendo produzido, às vezes por poucas pessoas mesmo, né, mas para o coletivo, levando em consideração que não tem como você desenvolver nenhum conhecimento só por você, né? Ahn, eu ia falar o que mais, gente, eu esqueci. Mas, bom, é isso aí, começamos por aqui. Daqui a pouco eu corto vocês também. Beleza, querido. Muito bom o seu feedback. Ah, tá, o lance dos direitos autorais e do Cypher, é, que me lembrou muito também, né? Essa coisa assim de a gente buscar replicar modelos tradicionais, de formar rodas, né? Que vão se, não sei se é revezando a palavra, mas é isso, né, que as culturas tradicionais também já faziam, que é, pô, degradei determinado espaço, então
vou dar o tempo dessa terra se recuperar, vou plantar outra cultura, vou para outro lugar até, né? Depend, dependendo, para então voltar, né, para aquele canto. Então, assim, fazer esse círculo nos lugares, né, com as pessoas, até voltar para os mesmos pontos e recolher informações também, né, de outros lugares. Bom, loucuras, galera. Queria mesmo, pô, tentar sacar qual é a parte assim mais hum, prática mesmo, assim, né, de A gente vai chegar lá. colaboração, assim. Ah, boa, beleza. Vai chegar lá, cara. Continuando a ontologia aí dos tipos de autoralidade, Christian, vamos abrir aí as formas de materializar essa autoridade. Então, bota assim, formas de materialização. Isso aí fora desse. Cria um outro, bota um outro. Isso, formas de. E aí, no formas de materialização, vamos colocar mercado, commons e comunidade. Beleza? Mercado, commons e comunidade. Tá? As formas de materialização, né? Da autoralidade. Né? E aí aí vai ter mais um item aí que vai ser autoralidade, autoralidade na perspectiva cibernética. Beleza. Então, estamos aí com a nossa ontologiazinha básica para a gente poder explorar, tá? Antes da gente começar aí, voltar ali para o tipo de autoridade, a gente começar a explorar, vou perguntar para você, Christian, se tudo que eu coloquei aí fez sentido para você, tá? Porque assim, como eu sei que você já mergulha nisso há um tempo, eu não preciso estar te explicando, por exemplo, a diferença de mercado para commons e comunidade. Se fosse uma outra pessoa, eu estaria explicando. Estou perguntando para você. Talvez a novidade para você aí é essa exploração da autoridade na perspectiva cibernética, certo? Não sei, depende, assim, Vini, tudo é familiar que tu tá falando, mas depende no sentido que tu vai trazer. Talvez me surpreenda, talvez não. Porque a gente vai explorar isso na perspectiva cibernética da primeira ordem e da segunda ordem. Tá? Mas não agora, né? A gente vai começar ali em cima pelos tipos de autoralidade. Mas, claro, olhando para a ecoindústria modular, né? Então, hoje, quando você pensa no que foi no, no que foi gerado ao longo desses anos, né? De cocriação da ecoindústria modular, em termos de imprint cultural, científico, tecnológico e artístico, né? Qual deles você destaca que é onde tem a maior produção de autoralidade? Puxa, difícil nessa divisão, que é uma coisa que eu tô me deparando também até na pesquisa, porque eu tô tendo que diferenciar o que que eu produzi no âmbito do que é realmente ciência, o que é tecnologia e o que é cultural, assim. É, E eu acho que vai cair que nem uma luva para você quando a gente explorar a autoralidade na perspectiva cibernética. Porque a autoralidade na perspectiva cibernética, ela é nunca uma coisa só. Então, por exemplo, na perspectiva cibernética, nossa espécie gera tecnologia o tempo inteiro. Então, a tecnologia, ela não é uma categoria à parte. Ela é uma produção natural da nossa espécie. Por ela ser uma produção natural da nossa espécie, ela, 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 ela gera imprint cultural.
ciberneticamente falando. Então, toda produção cultural é uma produção cibernética. Então, toda produção científica é uma produção cibernética. Toda produção artística é uma produção cibernética. Então, só que a gente pode explorar isso a partir da perspectiva da primeira ordem, que é a forma de controle e comando, e na perspectiva do fazer complexo, que é a segunda ordem. A gente vai explorar isso mais à frente, mas estou dando essa palhinha para você, já para você entender o que vem pela frente aí na nossa exploração nesse sentido. Eu fico, assim, Vini, realmente na dúvida entre se eu fosse ranquear o que Mas você saberia agora, por exemplo, distinguir, né, o que foi culturalmente produzido ao longo desse tempo, cientificamente produzido, tecnologicamente produzido, artisticamente produzido? Você saberia fazer essa diferenciação agora? acredito que sim, mas assim, não com Posso absoluta fazer uma certeza. intervenção, galera? Na real, é mais uma dúvida, assim mesmo. Eu acho que eu não sei qual é a diferença entre uma produção científica e uma produção tecnológica. Tá. Tem muita diferença, cara. Porque a gente, no século XX, criou um senso comum de que tecnologia é igual a ciência, e não é, né? A, a ciência, a ciência é altamente investigativa, a ciência ela pode ser, ela pode ter uma, ela pode ter um viés, ela pode ter um viés científico-filosófico, né? De atentar ou tentar explicar, né? O que a gente considera realidade, está no nosso entorno, né? Nesse sentido, a ciência ela ela se desdobra, né? Ela se desdobra, ela se dobra em várias facetas da nossa capacidade mental, da nossa espécie, né? Da geração de lógica, do chamado raciocínio, né? E vai por diante. Numa perspectiva cibernética, Thiago, a gente vai misturar tudo isso. Tá? As distinções vão ser muito tênues, entendeu? Mas, dentro dessas categorias que já existem, né, estão colocadas aí na produção de conhecimento, do tipo de sociedade que nos tornamos, né, existem distinções, sim. Mas não sei se o Cristian ia falar alguma coisa, fica à vontade, querido, para complementar. A gente tem uma concepção, geralmente assim, até no meio científico, de que a autoralidade científica seria realmente uma tese de uma nova forma de conceber, organizar as coisas. Então, tipo, tá mais no sentido filosófico que tu possa replicar, provar, mensurar mudanças. Então, tipo, uma metodologia tal que aumenta em tantos por cento a ecoeficiência de um processo, digamos assim. Então, isso pode ser visto. A produção do conhecimento de como é que se faz isso é científica. Já o tecnológico seria no sentido de tu usar um saber científico para aplicar, reproduzir e disseminar uma descoberta científica, ou aí, para não cair no termo descoberta, uma, uma produção científica, né, ou cocriação científica. Então, digamos, o efeito fotoelétrico foi a produção científica sobre como tu pode produzir energia com elétrons e fótons. A aplicação tecnológica, digamos, além de sensor de elevador, tu põe a mão e apita, a painel solar. Então, tipo, tu teve as tecnologias de elevador, de painel solar, depois que foi desenvolvido a teoria do efeito fotoelétrico, né? Os cálculos e a ciência por trás disso. Fez mais sentido agora? E tem, Não, fez mais sentido, sim, principalmente quando você falou, né, dessa, desse saber aplicado, né, para definir a tecnologia. Fiquei com essa dúvida porque, assim, eu estudei ciências sociais também, né, e aí nas ciências sociais ela é dividida. Então, a ciência, né, sociais, dividida entre antropologia, ciência política e sociologia.
E cada uma dessas áreas do conhecimento tem suas próprias tecnologias, né? Então, assim, tecnologias que são, inclusive, sociais. Tecnologias que não dependem de um equipamento ser produzido, por exemplo, né? Mas ela opera a partir das relações, né? Das relações sociais ou das relações políticas ou mais. Bom, eu ainda estou meio com essa coisa, né? Mas acho que essa definição do saber aplicado na tecnologia me ajudou a entender um pouco melhor Perfeito. como, como vocês estão elaborando, né? Essa E diferença aí. sendo que essa virou sinônimo, né? Ciência virou sinônimo de tecnologia, principalmente pela ciência reducionista, né? Que depende muito da produção de artefatos tecnológicos para você explorar o micro e o macro, né? Telescópios e microscópios, por exemplo. Mas quando você olha sobre o aspecto holístico, por exemplo, ela depende muito menos de tecnologia, né? Porque é um exercício muito mais imaginativo também. Pode crer, pode crer. A ciência como exercício mais imaginativo. Mas, se bem que aí eu já fico na confusão com a filosofia, né? Que a Não, mas filosofia é. é tudo muito, como é que se diz? É tudo, as fronteiras são muito tênues, entendeu, Tiago? Uhum, é o fazer complexo, né? As fronteiras são, no final das contas, é tudo a mesma coisa, assim, na ótica cibernética da coisa. Mas a gente está trabalhando em cima dos frameworks existentes, né? Dos frames existentes. Então, vamos trabalhar em cima disso. Querido, então vamos partir agora para finalizar aqui, tá? Eu queria montar essa pequena autologia aí de como nós vamos explorar isso. Eu imagino que você deve estar cansado já, tá? Foi um dia intenso para todos nós, né? Mas eu acho que já deu para abrir o apetite aí do que nós vamos estar explorando, né? Então, Fica à vontade, Vini. Assim, eu entendo que tu tem vários outros compromissos, mas eu tô disponível aqui para avançar até onde tu puder, assim. eu vou precisar daqui a pouquinho, daqui a uns 5, 10 minutos, eu vou precisar parar, porque Tá. Tem outro eu ainda mapeamento de sequência. é, tem, tem a Esther para fazer, em sono, mas não é essa a questão. A questão é que eu tenho também usado uma regrazinha, entre aspas, né, de fazer aí estourando 1h30, né, 1h15, 1h30, Uhum. não passar disso. E a gente já estourou essa dinâmica já. Isso gravando, não estou nem falando quando a gente não gravou. Sim. Então é um pouco por aí. Mas eu queria que você dormisse com essa pequena ontologia aí, tá? Só queria que você colocasse na autoralidade, na perspectiva cibernética, a primeira ordem e a segunda ordem, ali embaixo, para a gente explorar isso com você, com o Thiago, se o Thiago estiver junto também. Primeira ordem, você pode botar assim, primeira ordem, você pode botar entre parênteses o Norbert Wiener, né? O quê? Norbert. A primeira ordem você bota entre parênteses Norbert, que é o nome da pessoa, né? Norbert é um alemão, já faleceu há muito tempo. Norbert Wiener, com TH. O Vini, Norbert. rapidão, ele é meio é, contemporâneo do. É, pô, É a esqueci o nome segunda, do filósofo. Todo o corpo. segunda, a segunda ordem. O Wiener não é W-I-E-N-N-E-R. W-I-E, Wiener. Não, é a segunda ordem. Norbert Wiener, isso aí. A segunda ordem é o Claude Champ. Vini, tu pode escrever, porque o áudio piorou agora. Ruim o áudio? É mesmo? Eu acho que o áudio Ah, do Ágora tá por cima, né? Deixa eu ver. o Ah, meu. então muta aí, querida, muta seu áudio. O meu tá vazando aí. Bota no Albert Wiener Eu e vou embaixo. contar rapidão, Vini, do Robert Wiener.
ele tem alguma articulação com o Foucault, né? Essa coisa que você falou do controle, do comando. É ele mesmo. Ele é o cara que gerou a base para a criação de mísseis teleguiados, né? Foi ele mesmo, Norbert Wiener. Foi ele que escreveu, em 1948, o livro chamado Cibernética, né? Então, bota aí, o Claude Shannon é segunda ordem. Que Ah, você tá. pode botar, que você pode botar junto com o Francisco Varela. Francisco Varela, né? Tem a terceira ordem, mas a terceira ordem a gente vai. Não, ela ainda ela é muito controversa. Eu prefiro não, tipo, tira a terceira ordem, tira. Depois a gente. Vamos ficar só na primeira e segunda, que já é bastante coisa, né? E o Claude é com E no final, ali com E, Claude Shannon, né? Aham. Esse eu estudei. O Claude Shannon é com Shannon, Shannon, né? Claude. Você botou Sanon, é Shannon. Isso, Ô, Vini, e o sim. Oswaldo, ele vem de alguma dessas correntes, assim, do fazer complexo, o Claude Shannon, ele é dessa linha? Não, aí já é outra coisa. Não, depois a gente vai explorar isso aí. Na realidade, eu fiz essa exploração no Pega Visão Cap, você que não estava presente. Você, eu acho que o Christian nem sabia da. Christian, você estava sabendo do outro Pega Visão Cap? Eu não entendi, Vini, o áudio. Ah, vamos fechar o áudio do. Você estava presente na história do. Você estava sabendo do WTF 3 Pega Visão Campus? Não. Então, foi uma exploração cibernética que eu fiz durante 2 anos sobre a emergência crítica, a emergência da Web3, né? Sobre uma ótica cibernética. E a gente finalizou ano passado, né? E E aí teve tem uma parte. para a gente ver? Oi? Tá tudo gravado, registrado. Eu usei uma dinâmica cibernética, com feedback loop espiralado, trabalhando com rastros estigmérgicos e tá tudo registrado, inclusive no YouTube, né? Tá no canal do Rerê? Não, tá num outro canal chamado Peer-to-Peer Global Explorers. E Peer-to-Peer. esse ano tem previsão de voltar também, né, Vini? Num outro formato, mas buscando fazer explorações ainda, assim, né? Sim, vamos retomar no outro formato, vai estar ligado à regeneradora do Rê e a gente vai começar a falar sobre isso em março, tá? Março, meio de março, basicamente. A gente vai começar a falar sobre isso. Então, a gente vai explorar um pouquinho isso aí, tá? Isso aqui vai ser uma exploração por alto, só para te dar um cheiro, tá bom, Tá, Christian? perfeito. Mas está aí colocado a ontologiazinha. Então, queridos, vamos partir aqui para fazer uma apreciação e check-out, começando aí com você, fica à vontade. Perfeito. Gostei muito da trabalhar, abrir assim o leque do âmbito do tipo de autoralidade. O Vini tem essa capacidade surpreendente de revelar novos caminhos para se fazer algo, né? Então me surpreendeu aqui o que vai ser trabalhado no tipo de autoralidade. Fiquei bem estimulado a meditar em cima do assunto, inclusive porque em um certo âmbito já tenho meditado em cima sobre o que de fato eu tenho produzido de conhecimento científico, né? Então, para escrever um artigo no meio científico, eu preciso ter clareza e defender o que é científico do que eu estou produzindo, né? E por hora, às vezes é difícil, às vezes fica mais fácil, então às vezes se mistura um pouco com o filosófico, então é bom ter essa diferenciação. Já no sentido de mercado como comunidade, acho que vai ser um processo até mais fluido. E a autoralidade na perspectiva cibernética, eu fiquei bem curioso, porque o Claude Shannon, eu estudei numa matéria de natureza da informação e entropia, né? A gente viu várias questões de mensuração de informação e comunicação, código Morse ou bits, circuitos digitais, né? Então, acho que vai ser interessante
misturar um pouco qual é o sentido da produção do conhecimento que o Shannon fez com tipos de autoralidade. Então, é curioso esse processo e estou animado para dar uma meditada nisso até antes do próximo encontro, assim, para tentar a gente ser mais produtivo. E eu acho que o fechamento da minha apreciação é que realmente isso que tu falou, Vini, da gente ser mais objetivo e pragmático daqui para frente, para finalizar tudo até o final de março ou abril, estourando ali, é um processo que eu estou comprometido contigo, porque, assim, realmente não vejo a hora da gente revelar tudo isso para se debruçar, aprofundar melhor e estar tá coincidencializando a piscina comum, porque eu acredito que esse é um ano muito potente para tudo isso. Então, vou estar tá mais compromissado aqui com a gente seguir essa cadência, os horários na semana e a gente conseguir avançar dentro do tempo, né, o que a gente puder. É isso. E apreciei muito a chegada do Ágota, que ele continue energizando, chegando nas próximas vezes. É uma troca muito rica e realmente bastante animada. Assim. Acho que próximo encontro também vou trazer o João. Então, com antecedência avisando ele que ele é pai, tem uma filha pequena, né? É bom avisar antes. Então, ele vai conseguir chegar. Então, vai ser uma feliz exploração aí com o Ágota, o João. Quem mais conseguir estar chegando junto. Com isso, passa a palavra aí para o Ágota. Obrigado, galera, pela nova recepção, né? Pelo novo acolhimento, pela nova explicação, apesar de eu não ter entendido nada. Mas, assim, valeu mesmo pelo espaço. Acho que aos pouquinhos vou me apropriando melhor de cada caminho que vocês passaram e buscando colaborar, assim, de alguma forma. Vou tentar também estar mais presente, assim, né? Não garanto que eu consiga colar em todos os encontros, mas no que eu conseguir, assim, com certeza vou querer colar sim. Me interessa muito desenvolver outras formas de sociabilidade, né? E a partir da tecnologia também, outras formas de produção, né? Do que é real, do que é concreto. E me interessa a estética solarpunk, né? Que vocês já estão super navegando aí. E, bom, tem tudo a ver também, mostra energia com as coisas que eu estou pesquisando, de gamificação. Acho que vai dar um jogo legal. Então, gostei muito de aprender aqui hoje com vocês. Gratidão. Bota a bola pro Vini. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, é isso. Bola está em campo. Retomamos, tá? Vamos amanhã, essa semana, só para você ficar sabendo, Cristian, amanhã às 15 horas, eu e o Água nós vamos estar sincando para começar a conversar sobre arquitetura de informação e comunicação do ciclo originário, né? E a gente vai estar dando uma olhada nessa pesquisa, essa meta-pesquisa que foi feita lá no início do ano passado, né? Para que a gente começar a burilar. Mas aquele encontro, aquele sync, né, de quinta-feira que vem acontecendo no passado, ele não está acontecendo mais. Então, só para você saber que no lugar dele está acontecendo os syncs de pareamento do primeiro sync local que foi realizado com o Brás da Oca Terra Vila Local. E essa semana vai acontecer o quarto, né? Que vai ser às 16h30 no horário de Brasília. Então, essa semana, basicamente, tem amanhã, às 15 horas, o nosso querido Água está aqui. Vai ser um sync especial do ciclo originário mesmo, para a gente pensar arquitetura de informação e comunicação. Se der para você, ótimo. Vai ser bacana demais poder contar contigo. E depois a gente vai ter o Syncap da Greenpeace Brasil, né, que acontece começando às 5h30, 6 horas, que nesse ano quem está fazendo o hosting tem sido o próprio Cauê, né? Caso você também queira chegar ali e ficar sabendo as novidades da Greenpeace para esse ano, da lá por diante, que já são muitas já tem trilhões de coisas acontecendo, são poucas coisas não, tá? Sexta-feira tem já retomamos semana passada, mas tem a continuidade, né, do mapeamento básico Whitehead do Umambis, da Lili, que é lá do Peru, né, lá de Lima, do Peru, que é um projeto que está ligado ao optimismo. Então a gente vai tá dando continuidade ao mapeamento básico do projeto delas.
E é isso, basicamente. Ainda não marquei muita coisa para sexta-feira, não, porque daqui a pouco não vai ter tempo para nada de novamente. A Sim. gente vai estar com. Vini, quando que vai ser os encontros para a gente falar sobre os agentes de IA e o Wiki, então? A rigor, tá? A gente vai marcar isso. Eu podia já pensar um dia, né? Mas eu prefiro esperar o próximo ciclo ordinário, que vai ser segunda-feira agora, né? A próxima segunda, para junto com o pessoal que chegar, a gente marcar isso, entendeu? Então, a gente vê direitinho que dia é esse, que horário é esse, né? Bacaninha. Eu imagino que vai continuar na quinta-feira, vai ser um horário um pouquinho mais para o final da quinta. Eu imagino isso. Quinta-feira Uhum. sempre foi um para todo mundo, não sei por quê, não me pergunte. Né? Então, é, é isso, mas com certeza absoluta. Agora, amanhã vai ser bacana porque eu vou dar um geralzão junto com o Thiago de tudo, né? Vou falar um pouco desse mapeamento das demandas, das novidades, desafios, enfim. E, claro, vamos falar do agente de A também, etc. Mas a gente vai focar mais em cima dessa pesquisa, né, que foi feita no início do ano passado, né? Acho que você vai se surpreender com essa pesquisa. São 22 pessoas que preencheram, né? E ela está bem rica, assim, o feedback dela está bem interessante mesmo. Bem, é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo, tá? E é isso. Vamos falando ali pelo nosso ponto de contato, né? Telegram do Rei. Tá bom? Certamente. Obrigado, Vini. Beijo, um Obrigado pela abraço e até oportunidade. mais. Valeu. Valeu.